Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Pode ser, meus queridos. Irmãos, esse texto ele traz uma profundidade doutrinária e teológica muito extensa, vasta, elevada e profunda. De maneira que quando nós compreendemos esse texto, evidentemente com outros de apoio, de igual profundidade e graça, nós temos uma compreensão do que é o Evangelho. Essa epístola Paulo certamente escreveu numa das prisões dele em Roma, quando estava preso em Roma, e é uma carta que conforta a igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha o seu bojo, o amor, era uma igreja situada na cidade portuária, onde podia ali então divulgar, anunciar e falar. E Paulo traz aqui uma profunda revelação. Eu quero aqui, versículo a versículo, falar com os irmãos aqui sobre o plano da salvação de Deus. Por que Deus salva? Por que Ele quer salvar? E quem Ele vai salvar? E desde quando Ele determinou salvar? Irmãos, eu sempre falo aqui sobre os 4 pilares da história da humanidade: criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Quando você entende o plano desta salvação ou da vida da igreja, da humanidade, nesse contexto e nesses pilares, você começa a entender mais o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde estamos indo e com que propósito. Algumas pessoas gostam muito de usar esses anos que se seguem, falar de propósito, né? Vida com propósito, igreja com propósito. Mas o que significa propósito? Estar predisposto a propósito de alguma coisa, para realizar alguma coisa. Então, qual é o propósito da minha vida, da sua vida? Muitas pessoas passam a sua vida inteira tentando entender qual é o sentido da vida. Filósofos se levantam, estudiosos se levantam, seitas, religiões, escolas esotéricas, filosóficas e várias ordens se levantam e querem entender qual é o propósito da vida. E na verdade, o propósito da vida, quando você vê a luz da palavra, é a glória de Deus. O propósito de estarmos aqui é a glória de Deus. Tudo que existe, tudo que ocorre, tudo que há, de alguma forma, vai glorificar Deus. Tudo que está acontecendo, tudo que vem acontecendo, o que vai acontecendo, se você observar a luz das Escrituras, ela tem no seu bojo a glória de Deus.
e imagino apenas futuramente ver como viremos e veremos ao Senhor face a face, e veremos a sua glória, estaremos diante dele eternamente. Assim vai acontecer, novo céu, nova terra, onde habita a justiça. No entanto, a glória de Deus se manifesta na árvore que produz o fruto, a glória de Deus se manifesta no rio que corre ali e que alimenta, a glória de Deus se manifesta até mesmo no ímpio que é condenado. Salmo 16, Provérbios 16, verso 4, diz que Deus fez o ímpio, até o ímpio ele fez para o dia do mal. Então nós temos que saber que tudo está nas mãos de Deus e no seu controle. Não há nada que está fora do plano de Deus, não há nada que esteja no plano B ou C de Deus. Bom, o plano A não deu certo, eu tenho o plano B na mão. Não, Deus tem um plano perfeito. Deus não erra, Deus não errou, Deus não errará. E vou frisar, eu falei aqui ontem na oração, Deus não errou quando escolheu Judas. Foi uma escolha que ele fez errada, se não escolhesse Judas não teria sido traidor. Não, Deus fez para que ele fosse o que ele foi. Ele quis ser o que ele fez, ele quis fazer aquilo. Deus tem soberania para controlar tudo, decretar tudo, determinar tudo. E o homem peca porque a sua natureza é pecadora. Ora, a Bíblia nos informa que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. E Deus decreta o que o homem faz naturalmente, que é pecar. Mas graciosamente nós vamos ver aqui nesse texto a misericórdia de Deus em salvar pecadores. Se o texto bíblico me informa, em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram, então não quer dizer que alguns pecaram, diz o texto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas observe o que diz no livro de Romanos, capítulo 5, verso 9, diz assim, que Deus demonstra o seu amor nos amando, sendo nós ainda pecadores. Ora, porventura deixamos de ser pecadores? O que quer dizer isso? Muitas vezes chegamos aqui e dizemos, nós somos pecadores, etc. Mas qual é o sentido disso? Em que sentido nós somos pecadores ainda? E em que sentido nós não somos mais condenados por causa do pecado? Vamos citar aqui e vamos falar daqui a pouquinho. Eu vou inclusive citar o texto da leitura oficial que foi feito aqui em Salmo 1, verso 1, 2 ali mais ou menos. Eu vou ler daqui a pouquinho, porque nós temos uma frisada aqui. Mas vem comigo para o versículo 1. Minha voz está ruim, irmãos. Estou falando bem perto do microfone, porque é esse tempo frio, tempo de gripe, resfriado, rinite e tudo mais, né? Então, estamos com dificuldade, mas eu quero falar aqui, tentar falar pelo menos bem próximo do microfone, pausadamente, para que vocês possam compreender. Paulo começa então saudando a igreja aqui em Éfeso, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, sou apóstolo que Deus quis. Fim de papo. Aos santos que vivem em Éfeso, que estão na cidade de Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eles estão na igreja, abençoa a igreja. Olha, que a graça e a paz estejam com os fiéis que estão em Cristo Jesus. Sabemos que tem pessoas que estão na igreja, mas não são fiéis, mas há aqueles que de fato são. E o versículo 3 traz aqui algo assim, que se você entender, se eu entender, se a igreja compreender, nossas murmurações cessam. Se eu entender Efésios 1 e 3, as blasfêmias, murmurações, reclamações vão cessar. Se não cessar é porque somos ruinzinhos demais. Nós somos ruinzinhos de fato. Nossa natureza caída é terrível. O homem do pecado ainda é terrível. O pecado age entre nós. Nossa natureza é terrível, mas observe o versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha bem isso, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já nos abençoou, meus queridos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observe o texto que eu li com vocês. Eu trouxe uma versão diferente hoje. A minha versão está igual à da minha esposa, é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Eu prefiro a que eu ando sempre com ela, que é a revista Corrigida Fiel, perdão, a Corrigida Fiel. Essa aqui é a Nova Almeida, é uma versão atualizada, NAA, um pouquinho diferente a versão, mas o sentido é claro, esse texto aqui pelo menos é o mesmo. Algumas coisas divergem, mas esse texto aqui, ela está, só algumas palavras que estão diferentes, mas o sentido é o mesmo.
Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, irmãos. Esse texto vai dizer que em Cristo, muita coisa que você vai ler aqui, vai estar dito em Cristo, no amado, nele. Então, tudo aqui aponta para a glória de Deus em Cristo. Quando você entende isso, que nós já somos abençoados em Cristo, e tudo é feito para a glória de Deus, e nós somos aceitos, recebidos, redimidos, restaurados, levantados, aceitos em Cristo para com Deus, nós começamos a entender que lá na cruz, de fato, as nossas bênçãos foram decretadas pelo Senhor. Amém? Vem comigo para o versículo 4. Quando que foi feito isso? Olha só, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando? Quando levantamos as mãos e aceitamos Jesus? Não tem um texto dizendo levante a mão. Isso aqui é um costume de alguns séculos atrás. Mas ouça o que diz a Escritura: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Em quem? Cristo. Você está vendo que o aferidor, o parâmetro aqui, o filtro aqui é Cristo. Então não há alguém que possa se gloriar e dizer: eu me decidi. As pessoas falam: não, me decidi por Jesus, decidi para. Não, é em Cristo. A glória da salvação está em Deus. Jonas 2, verso 9: do Senhor vem a salvação. Então, logo quando vem do Senhor a salvação, nós vamos render a Ele e glorificá-lo, porque nada vem de nós, tudo na salvação é glória de Deus. Nos méritos de Cristo nós somos salvos. Quando que Deus fez isso? Antes da fundação do mundo. Lembra que eu falei agora há pouco, os 4 pilares? Criação, queda, redenção e consumação. Antes da queda, antes da redenção, antes da queda, da redenção, tudo que eu falei aqui, antes, criação, queda, redenção e consumação. Antes, Deus nos escolheu em Cristo. Olha, Deus não é eterno, Deus não tem fim nem começo, não iniciou, Ele é Deus, existe. A nossa mente não consegue realmente entender e compreender isso, até porque Deus é incompreensível na sua grandeza. Nós podemos dizer que Ele é santo, que é maravilhoso, que é eterno, que é puro, que é isso, que é aquilo, mas entender a Deus é algo assim profundo, terrível, terribilíssimo é nosso Deus, que está em glória eterna, que não vemos, mas que sentimos, e que Ele está em nosso meio. Recebemos o culto, a nossa adoração, e de antemão Ele fez isso. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Lembra que eu falei? Tudo nele. Agora o texto diz: diante dele, em amor. Olha bem, presta bem atenção. Santidade aqui significa pureza moral, para sermos santos, pureza moral. Enquanto que ser irrepreensível significa ser livre da culpa da transgressão. Ora, se Deus nos escolheu para sermos santos antes da fundação do mundo, então eu posso ver pecando, que uma vez salvo para sempre, porque a salvação de Deus é eterna. Então, se eu posso ser salvo eternamente, logo, se o que eu fizer de pecado está tudo certo, eu posso pecar à vontade. Negativo. O texto nos diz que Ele nos chamou para sermos santos, tem a ver com moral, moralidade, e irrepreensão, tem que ver com a vida reta, livre da impiedade. Então, quando Deus nos chama, tem 2 tipos de santos: o santo que é chamado, que é separado por Deus, e dentro desse contexto temos o santo que se separa para Deus. Então Deus separa a sua igreja, e a sua igreja se separa para Deus. Logo, a igreja é formada por pecadores, que agora são pecadores redimidos pelo Senhor. Está entendendo? Hoje uma mensagem bem didática, bem instrução, bem ensinamento mesmo, para nós aprendermos a palavra. Ontem, com minha esposa, estou vendo, eu pesquiso todo dia, eu pesquiso alguma coisa. E surge muita coisa para pesquisar através dos canais do YouTube, por exemplo. E ontem eu deparei com um indivíduo que era pastor batista, inclusive missionário, que ficou no campo missionário, pregando para os índios, etc. Hoje ele vomita na Bíblia. Ele fala abertamente contra Deus. Ele fala rasgado contra Deus. Ele segue as pessoas na rua, pega o texto lá de Deuteronômio, Levítico,
Deus mandou matar crianças, mandou matar senhoras, senhores, mandou matar bichos, animais, de fato mandou, mas o contexto ele não fala. Você acredita num livro que alguém que manda matar o seu pai, sua mãe? Não, capaz, que livro é esse? Você sabe que tem um livro que vende muito, que manda matar crianças, etc, e matar. E se alguém convidar você para ir para a religião dele, tem que apedrejar para esse indivíduo? Não é isso. Aí ele pega e põe os textos bíblicos ali, Levítico, Deuteronômio, Números, na lei. Você queria ter um livro que manda matar prostitutas, apedrejadas, adultérios? Não, que livro é esse? Que Bíblia que é a Bíblia? Ele fala mal, sabe, é uma pessoa perversa, terrível. Então eu posso pecar à vontade, esse camarada nunca foi salvo, porque o salvo realmente ele vai pecar, algumas vezes vai acontecer o pecado, mas como um acidente, porque ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. É claro que ainda nós temos o pecado, tem acesso a esse corpo aqui, porque nós temos o corpo do pecado, o corpo da morte que ainda. E quando Cristo voltar, nós vamos ser totalmente restaurados diante do Senhor. E quando que ele fez isso? Antes da fundação do mundo, Deus já decretou isso, já preparou tudo, tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu. Toda a teologia que eu aprendi, tudo que eu estudei, estudo, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu submeto à soberania de Deus. Quando, irmão Michele, eu compreendi a soberania de Deus, tudo de teologia que eu aprendo, que eu estudo, ficou mais fácil, ficou mais pleno, ficou mais tranquilo. Como é que pode um Deus que é soberano, que é isso e aquilo, permitir a queda, ou ainda para muitos, decretar a queda, inclusive para mim? Como é que pode Deus então decretar isso? Porque quem decreta, na verdade, é Deus. As pessoas costumam dizer, hoje eu vou decretar isso, decretar aquilo, não decreta nada, irmão. Eu decreto a palavra de Deus. Quando eu falo a palavra se cumpre. A minha palavra não tem poder, poder tem a palavra de Deus, é a palavra que tem poder de agir nas nossas vidas. Já viram isso, né? As palavras têm poder negativo. A palavra tem poder, é a palavra de Deus. Vai com esse negócio, você tem que falar bem, abençoar de fato. Suas palavras são temperadas com sal, profetize coisas boas, fale coisas boas, anuncie coisas boas. Mas a palavra que tem poder é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, essa tem poder. E eu conheço gente que fala assim: não, estou morrendo de calor, fale isso, está morrendo de calor, estou cansado, para com isso, está amaldiçoando sua vida, meu irmão. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e a palavra poderosa é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. E em amor nos predestinou para quê, irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis. O versículo 4 termina dizendo, né? Santos e irrepreensíveis diante dele, em Cristo, em Deus. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio, de novo aqui Cristo, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, a vontade soberana de Deus, a vontade sublime de Deus, a vontade excelsa de Deus, determinou, predestinou que um povo fosse seu em Cristo. Está entendendo? Quando isso? De antemão. Quando? Antes da fundação do mundo. Já ouviram um estudo assim? Que Deus nos salvou, ou predestinou isso antes da fundação do mundo? Então, meu querido, quando você vem a esse planeta, você vem a esse mundo, nós não sabemos quem é que deixa de ser predestinado por Deus, nem sabe. Os frutos, as árvores são conhecidas pelo fruto. E é claro que aquele grande dia, como eu já vi muitas vezes, muita surpresa vai acontecer. Quando chegar a vida de Deus, meu Deus, fulano está aqui, Beltrano está aqui, mas e fulano de tal? Vai estar do lado das ovelhas ou dos bodes? Aqueles que o Senhor vai chamar à sua direita, vinde, bendito meu Pai, ou à esquerda, apartai-vos de mim, maldito, preparado para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque um povo vai dizer Senhor, Senhor, e vai dizer nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem diz Senhor, Senhor? Budista, que eu falei outro dia aqui. Não, crente, salvo, o que diz a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor está na terra, mas também tem uma falsa igreja. E esse rapaz que eu falei agora há pouco aqui, pregando, mas ele vai com força. Vários podcasts, várias pessoas, você olha no comentário, multidões de pessoas abraçando o ateísmo. Mas o ímpar de fora, tudo bem não, é mais aceito, é mais tranquilo de aceitar, infelizmente, com dor no coração, mas infelizmente é assim que acontece. Agora aquele pregou, imagina para vocês verem, imagina eu que estou pregando aqui há anos, pregando o Evangelho, daqui a pouco eu começo a usar o meu canal,
a um outro canal, para falar tudo o contrário que eu falei, que Jesus não existe, que Deus é mentira, que a Bíblia é falsa, é uma farsa, Jesus voltar, tudo é mentira. Imagina eu falando tudo o contrário do que eu estou falando aqui hoje. É um choque. E a humanidade está indo aí. O que está acontecendo aqui? É o que eu falei há poucos dias aqui. É a apostasia que está aí. E depois vem a manifestação do anticristo. Aí Cristo vem buscar o seu povo. Porque o negócio está feio aqui, queridos. Mas olha, eu quero dar uma boa notícia. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Verso 6. Para louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então observe, gratuitamente vamos ser adotados, predestinados para a adoção, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6. Para louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, no amado. Estão entendendo? Os méritos estão todinhos no Senhor. Somos alcançados em Cristo, salvos em Cristo, no amado, nele. Tudo isso acontece. Verso número 7. Nele, olha aí, de novo, Ele, Cristo, nele. Está entendendo que não tem honra alguma em mim? Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória da salvação pertence a Deus. O que Cristo fez na cruz, derramando o seu sangue, é profundo e terrível, que atingiu o universo, o cosmos é atingido, os céus, a terra e tudo mais é atingido pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Talvez a compreensão plena disso você não consiga ter, nem eu tenho, talvez, nesse contexto de carne que nós estamos aqui vivendo nesse planeta, nesse mundo. Mas observe, nele, no amado, em Cristo, somos aceitos em Deus, somos predestinados para Deus e somos agraciados no amado. Nele, no amado, em Cristo, no Senhor, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha bem comigo. Nele temos redenção, redentor, pelo seu sangue, redimiu e resgatou, pagou. O escravo era redimido mediante um preço, e o preço tinha que ser algo alto. Diz o texto sagrado que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Sendo o salário do pecado a morte, e nós pecadores morremos, não dá em nada porque somos sangue pecador, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido da lei, na plenitude, na maturidade do tempo, Gálatas 4, verso 4, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, porque a lei traz o que? Mostra a condenação do ímpio, do pecador, mas Deus em graça, em misericórdia, envia o seu filho, aí ele vem como homem, obediente, de Filipenses 2, de 5 até 11, veio como homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tendo feito isso, ele chega à estatura de Adão, mas não caído, o homem sem pecado. Segundo aos Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Eu falei que ontem na oração, Deus não fez Jesus Cristo pecador. O pastor Santa Feita disse assim: olha, quando Cristo ia no madeiro, levou da cruz, estava ali o maior pecador. Negativo. Ali não estava pecador algum, estava o santo Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, sem engano e sem erro, levando os meus pecados, os seus pecados, o pecado daquele por quem ele veio resgatar, de maneira que não se fez pecador, se fez pecado por nós, os meus pecados, os seus pecados, sobre Cristo, no madeiro, na cruz. E lá em Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos 4, 25 diz que ele se entregou por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos lá. Glória a Deus. Nele, verso 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Sobre nós quem? A igreja. A igreja do Senhor. Deus abundantemente derramou essa graça sobre nós. Abundantemente, verso 8. Que Deus derramou abundantemente essa graça, abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Isto Deus faz abundantemente em nós.
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez alguns de vocês nasceram no berço do Evangelho, mas no meio cristão há pessoas que vieram de um mundo muito tenebroso, de crime, droga, prostituição, homossexualismo, podridão do pecado, magia, feitiçaria, encontro profundo com as trevas. E outros não, nem tanto, mas onde abundou o pecado abundou no homem perdido e caído, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Verso 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Está vendo que tudo tem Cristo? No amado, nele, em Cristo, em Cristo. Deus apresenta, Deus revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Para comigo para Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, pertinho aí, verso 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a igreja, nós, aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Está vendo que mistério? É um mistério que os profetas tinham um certo conhecimento, os apóstolos trouxeram para a glória de Deus. Deus foi dando essa compreensão maior, a compreensão bíblica, a revelação bíblica, ela é progressiva, de maneira que os servos do passado tinham compreensão mais de sombras, etc. Agora esse mistério que é, olha, vamos ler de novo, verso 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Está em nós isso, irmãos. Isso é profundo, isso é tremendo. Isso é tremendo isso também. Entender isso daqui, irmão, muda toda a história, a trajetória da nossa vida. Vem comigo de novo aí. Verso 9, finalzinho. O seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, ir para ele, convergir nele, olha de novo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é a dispensação da plenitude do tempo? Quando o tempo estava pronto, maduro para ocorrer aquilo. Eu citei, vou repetir, Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Na plenitude dos tempos, todas as coisas, vai convergir, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. O que quer dizer isso? Em Cristo, no céu e na terra, no corpo, no universo, no céu dos céus e na terra, tudo vai convergir em Cristo. Vocês estão entendendo que profundidade é isso aqui, queridos? É profundo isso daqui, saber que nele, em Cristo, nós somos salvos, redimidos, santificados, restaurados, recebemos salvação, graça abundante, e tudo converge em Cristo. Se você ler as Escrituras, se você buscar Cristo em cada palavra, em cada sílaba, em cada texto, em cada contexto, você vai encontrar a glória de Deus em Cristo. Quando eu vou anunciar o Evangelho, eu tenho que anunciar Cristo. Paulo, quando pregava, ele pregava Cristo e a ressurreição. Quando ele pregava, ele pregava o Evangelho da salvação. Salvação do quê? A pergunta tem que ser feita. Porque as pessoas falam, mas a salvação da condenação do inferno. Meu querido, a salvação da condenação do inferno está submetida à fuga, ou seja, a condenação do inferno, ao inferno, está submetida a uma ordem maior. E quem é a ordem maior que pode condenar? O próprio Deus. A Bíblia nos informa assim, quando os discípulos saíram para orar, os demônios vieram alegres, felizes, e ele falou assim: olha, não se alegrem porque os demônios se metem, alegrem antes porque o vosso nome está escrito nos céus. E tem mais uma coisa que ele diz, olha assim: não temeis os homens, que podem apenas matar o corpo, não é nada mais fácil. Temei aquele, Deus, temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno.
Então a salvação é na ira de Deus, porque o pecado põe o homem debaixo da ira de Deus. O pecador está debaixo da ira de Deus, mas aquele que está em Cristo, a Bíblia nos informa em Romanos 5, verso 1, que Ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos deu a oportunidade de estarmos em paz. Agora em Cristo temos paz com Deus, e agora temos também paz de Deus. Vem comigo, continua aqui no versículo 11. Em Cristo, de novo, em Cristo. Olha mais uma vez aqui a palavra. Em Cristo fomos também feitos herança. Olha para cá. Leu comigo aí várias vezes. Em Cristo, no amado, nele, para ele. Tudo aqui está convergindo. O plano de Deus. Em Cristo, o que vai acontecer? Olha bem. Verso 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Deus, no seu conselho eterno, Ele predestinou, o Filho executou esta obra da salvação, e esta obra da salvação é aplicada pelo Espírito Santo. Aqui a Trindade age gloriosamente e profundamente. Olha mesmo versículo 3, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo. E essa escolha precisa de um redentor, alguém que vai redimir, vai restaurar, vai derramar. E o texto nos informa que Deus, pelo sangue de Cristo, verso 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então Deus predestinou antes da fundação, o Filho vem e executa na cruz do Calvário essa obra, e derrama o seu sangue por mim, por você, por todos aqueles que vão ser salvos, terríveis pecadores terríveis. E Cristo vem e derrama, e Deus faz abundantemente que a graça dele venha à sua igreja. E em Cristo é convergido tantas coisas no céu como na terra. Em Cristo é a glória de Deus. Em Cristo nós temos o louvor de Deus. Em Cristo somos aceitos no amado, somos aceitos diante de Deus. Olha comigo, aqui em Efésios, capítulo 5. Olha em Efésios, capítulo 5. Olha só o que fala em Efésios, capítulo de número 5, verso 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O pecado cheira mal às narinas de Deus. Esse mundo que você vê hoje aí, blasfemando de Deus, murmurando de Deus, a igreja apóstata, ouça, a igreja do Senhor está passando por um grande momento de peneira. Poucos são que vão anunciar o Evangelho, poucos são que vão falar a palavra. Antigamente, há séculos atrás, as igrejas se juntavam, se empregavam, não tinha som, microfone, nada disso. Era no gogó no peito, eram multidões, e eram conversões e mais conversões, a igreja lotada. Era tempo de colheita, a colheita está chegando no fim, vai diminuindo os frutos, ainda tem colheita, mas os frutos estão diminuindo. E hoje o que enche são os templos que fazem alguma coisa que o mundo também faz, e começam a imitar, começam a inventar. Aí tem arraiá gospel, aí tem festa funk, aí tem festa de carnaval gospel, tem tudo quanto é coisa que agrada a carne, eles vão e começam a juntar os jovens, e aquela coisa toda. Temos que fazer uma coisa para atrair o jovem, o ancião, a criança, o obreiro, o irmão, a irmã, alguém que seja, ele tem que ser atraído pelo poder do Evangelho, a palavra que liberta, a palavra que transforma. É essa mensagem que Deus quer anunciar, que é um atrativo para o mundo. Eu não posso atrair o mundo com aquilo que o mundo oferece, eu tenho que atrair o mundo com a palavra de Deus, porque o mundo está já no maligno. E aí vem a palavra de Deus dizendo o quê? Vem comigo, verso de número 11 ainda, vai lá. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Já estamos de antemão esperando em Cristo, nós, a igreja, porque o mundo não espera. Ei, quando a Bíblia diz assim, que Jesus voltará como ladrão, não é secretamente, é subitamente. Mas a igreja está esperando a Cristo. O mundo que não está esperando. O homem lá fora diz até que não espera. Alguns dizem-se crentes, ou uma igreja dessas meio
louco aí, já afirmam que Cristo não mais voltará, ou ainda que já voltou no ano 70, mas nós aguardamos a bendita esperança da igreja e a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão nós esperamos Ele, estamos aguardando Ele. Ele virá secretamente e vai matar o povo, não, Ele virá e todo o olho verá, até os que está passado. Aguardamos a Cristo sim, sabemos que vai acontecer a apostasia, a manifestação do anticristo. Depois Cristo vem e leva o seu povo para si, estabelece o trono do juízo, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora vem cá. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele, olha bem, nele, olha a necessidade, a urgência de pregar o Evangelho, olha a necessidade e a urgência de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ouça, versículo 12, versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. Está vendo a palavra que tem poder aqui? É a palavra da verdade. Você ouviu a palavra da verdade. Você tem ouvido a palavra da verdade. Eu ouvi a palavra da verdade. Tenho ouvido a palavra da verdade. Nele, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, depois que ouviram a palavra, o Evangelho da salvação, nele vocês ouviram a palavra da verdade. O Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Vem cá comigo, olha cá. Nele, Cristo, todos os méritos apontam para Cristo, estão em Cristo. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada. Será desperdiçada? Nenhuma. De antemão predestinou. Nenhuma gota do sangue foi. E nele, Deus planejou, Pai, naquele conceito da Trindade, na eternidade passada. Vai passar para nós, Pai, a eternidade para Deus continua. Deus então estabelece: vou salvar um povo. O Filho veio executar essa obra. Derrama o seu sangue, redime esse povo, restaura coisas no céu e na terra, converte nele coisas assim terríveis, profundas de falar até em poucos minutos. E quando nós estamos nele, nós somos agraciados no amado e temos feito herança. Agora vem comigo, verso 13: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Nós, igreja do Senhor, estamos selados. O que é um selo? Quando você vai enviar um documento pelo correio, alguma coisa assim, coloca assim um selo. E aquele selo é inviolável, tem que chegar no seu destino. Se aquele selo estiver quebrado, rasurado, estragado, não serve, tem que estar intacto. E Deus selou o seu povo. Preste atenção na igreja. Está selada com o Espírito Santo da promessa. Irmão, você não tem a marca da promessa. Escuta, para com essa canção. Você tem a promessa. Você está selado, e a promessa que Ele nos fez, fala lá em 1 João, e a promessa que Ele nos fez é esta: a vida eterna. E você está selado com o Espírito Santo da promessa. Todas as vezes você pensa: meu Deus, será que vai dar, será que não vai, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu sou salvo, será que eu não sou? Tem gente que fica de manhã salvo, de tarde não é, né? Perde salvação, não perdeu. Você, depois de ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, creu nele, porque você confessa, você crê no coração e confessa com sua boca, e você crê de fato em Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Sai daqui hoje sabendo que Deus estabeleceu um plano. Esse plano nunca, jamais vai dar errado. Você pode até ter corrido, como eu já corri, fugir de Deus, para lá para cá, não adianta. No passado, Deus determinou, decretou, escolheu. E essa escolha é eterna. As coisas com Deus não é minha boca, não. As coisas com Deus é eterna. É eterna a salvação, é eterno o amor, é eterna a graça, é eterno o Espírito, é eterna a palavra, é eterno o Senhor, é eterna também a condenação. Fogo eterno, não tem
conversa com Deus, nesse sentido. Então você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Depois você nele creu, ouvindo a palavra da salvação, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Agora, para nós fecharmos aqui, verso 14. Vou ler o 13 de novo, 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é penhor? Você vai com alguma coisa de valor, chega numa casa de câmbio, banco, alguma coisa assim, e penhora alguma coisa. Olha, eu vou empenhorar aqui meu carro, a minha casa, essa joia, e depois eu venho resgatá-lo. É meu, está penhorado. Eu venho resgatar, venho buscar, e depois de um certo tempo ele vem e resgata aquilo que é seu de fato. Quando Cristo veio no plano eterno, no conselho da Trindade, Deus determina, o Filho vem, executa, e o Pai elege, o Filho vem, executa, o Espírito Santo aplica a obra no coração do pecador, de maneira que quando ele faz isso, somos selados com o Espírito da promessa, e ele nos faz herança. Então ele vem buscar o que está penhorado. Volta comigo, verso 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em louvor da glória de Deus, estamos aqui selados, e tem um penhor, e quando Cristo vier, ele vai buscar os seus, que foram feitos ali, sua herança, seu povo, seu rebanho, por meio da obra de Cristo, pelo plano eterno da salvação de Deus. Estamos selados, e ele, o Espírito, é o penhor, está aqui, e ele, que é o penhor, nossa herança, até o resgate da sua propriedade, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Amém? Só rapidamente, vai para o Salmo primeiro, que já foi lido aqui hoje. Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículo 1, acho que 2 só. 1 e 2 do Salmo, deixa eu ler aqui rapidinho. Eu quero fazer um apontamento aqui, para você entender um pouco melhor, para nós encerrarmos a mensagem. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 tipos de pessoas são citadas aqui. Primeiro, os ímpios. Quem é ímpio? Ímpio, pio, piedade. Ímpio, impiedade. O pio é piedoso. O ímpio não tem piedade, é cruel, é pecador contumaz, é devasso, é totalmente rebelde e avesso à palavra e à vontade de Deus. O ímpio não tem piedade alguma, ele peca com força, peca com gosto, com desejo, com amor ao pecado, conforme fala lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Amam a mentira, amam o engano, amam a deturpação. O ímpio não tem prazer. Você vai pregar para ele não quer saber, ele zomba, ele abraça as trevas, ele entra com força no mundo do crime, da prostituição, da feitiçaria, das coisas místicas, do esoterismo e coisas assim, porque ele é ímpio mesmo, ímpio, terrível. Vem comigo. Nem se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são todos os homens todos são pecadores, todos pecaram, mas tem pecador que é um bom pecador, no sentido moral da coisa, socialmente da coisa, um bom marido, um bom pai, um bom vizinho, um bom trabalhador, honesto, decente, paga suas contas, mas é um pecador que vai para o inferno se não se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo, ou reconhecer Cristo e confessar a Cristo. Pode ser decente, honesto, porque tem pecador nesse sentido aqui, que é muito mais honesto que muitos crentes que eu conheço. Muito mais honesto, muito decente, em vários sentidos, mas ele não crê em Jesus, não confessa a Cristo, e a obra da salvação está no homem que faz coisa boa. A salvação do pecador está na obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Não adianta ser bom, misericordioso e bondoso, da cesta básica, ajudar o enfermo, não. Ele precisa ser louvável,
mas ele precisa realmente ser convertido a Cristo. E aqui fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São os zombadores, aqueles que zombam, igual isso que eu falei agora há pouco, que está escarnecendo o Evangelho, levando uma mentira, e a mentira está se propagando. E os homens estão amando mais a mentira de fato do que a verdade, amando mais o erro e o engano de fato do que a mentira ou do que a verdade. Agora, para eu fechar, vem comigo para o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra. Minha Bíblia acho que não tem Tito 2. Vamos lá. Tito 2, verso 11 até o 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Opa! Então todos vão ser salvos? Vamos lá? Tito 2, verso 11 até 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vem comigo. A graça se manifestou a todos. A graça de Deus se ha manifestado, fez a sua igreja assim, trazendo salvação a todos os homens. Aqui não é todos, sem exceção. É todos, sem distinção. Porque se fosse todos, sem exceção, todos seriam salvos. E estaria aqui o universalismo. Todos seriam salvos. Não, não é isso que o texto diz. Porque a graça de Deus se manifestou, salvação salvadora, a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa que, renegados a impiedade, negando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. O ímpio vive assim? Não. Então eles não estão aqui nesse todos. Vem comigo, verso 12, verso 13. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O ímpio lá fora aguarda Jesus. Está preocupado com a volta de Cristo? Não. Quem aguarda Cristo aqui é a noiva dele, lavada, redimida, selada com o Espírito Santo e que vai ser resgatada pelo Senhor como um penhor que está aqui, o Espírito de Deus vivo. Agora vem comigo. Verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Veio buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Ele preparou um povo, não é o povo total do mundo não, querido. É aquele que ele veio resgatar, que predestinou, que Deus enviou seu filho, derramou seu sangue, executou a obra, o Espírito veio, aplicou essa obra no pecador, e então nos selou com o Espírito da promessa e voltará. Este aqui está guardando o Senhor, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, não sem exceção, mas sem distinção, preto, branco, alto, baixo, gordo, rico, pobre, os que moram nas mais distantes lugares do planeta, sem distinção, lá no palácio, lá na favela, lá nos regiões mais luxuosos do mundo, e lugarzinho mais simples como nós, por exemplo, Deus tem resgatado um povo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus e agradecê-lo por causa dessa tão grande salvação que Ele nos fez. Bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus.